com propriedade, é você ter uma noção do assunto e se posicionar em relação a ele. Você não precisa argumentar quando você está dissertando. Então, exemplo, você pega um livro didático, deixa eu pegar esse livro aqui da pessoa que está aqui matando minha aula. Então, abri aqui, ó, aparelhos de medição elétrica e leis de Kirchhoff. Amperímetro. Tá, deixa eu pegar outra coisa, porque esses aqui eu pulo todos, assim. Não tenho a mínima ideia. Ó, agora sim! Século XX, bases da economia norte-americana. Pronto. Isso aqui é um texto expositivo, igual a dissertação. Qual é o tema? Século XX, bases da economia norte-americana. Década de 20, grande crescimento econômico gerado pelo aumento do mercado interno. Aí começa a rolar a exposição do assunto. Marcelo, eu tenho que fazer isso na minha redação? Tem. Pegou o tema, você vai ter que falar sobre ele. Você vai ter que montar o seu parágrafo introdutório. Marcelo, quantos parágrafos eu faço na introdução? Um parágrafo. Marcelo, quantos parágrafos eu faço na minha conclusão? Um parágrafo. Marcelo, quantos parágrafos eu faço no meu desenvolvimento? Não sei. No mínimo um, né? No mínimo um. É regra. Você no mínimo tem que fazer um parágrafo. Beleza. Aí lá vai você. Você tem que começar a falar sobre o tema. O que você faz no desenvolvimento da dissertação? Você dá sequência. Você continua, logicamente, falando do assunto. E o que você tem que fazer, então, na conclusão? Fechar o seu texto. Beleza. A dissertação não é difícil. A dissertação não é o problema. O problema é isso aqui, ó. A argumentação. É aqui que está o problema da sua redação e é aqui que nós vamos resolver o problema da sua redação. O que é o texto argumentativo? O texto argumentativo é aquele que traz argumentos para a defesa de uma tese. Marcelo, o que é uma tese? Tese é uma opinião. A tese é a opinião que você tem que... a tese é a opinião que você tem que ter sobre o assunto que você está expondo. Você precisa ter uma opinião, você precisa ter um ponto de vista. Marcelo, mas como é que eu tenho que apresentar essa opinião? Você vai apresentar essa opinião de maneira distanciada. Então, digamos que o tema seja participação política. A FUVEST teve um tema interessantíssimo aí esse ano. O tema da FUVEST foi participação política, 2 pontos. Superada ou indispensável? Olha que tema interessante, cara, de extremos. E aí? Participação política é uma coisa que já está superada, não precisa mais, não há mais interesse nisso? Ou a participação política ainda é uma coisa indispensável? Você tem que dar um ponto de vista. Só que o seu ponto de vista ele tem que ser em forma de tese. Então digamos que a minha opinião seja, eu acho que todo político é corrupto. Você acha que isso é uma opinião ou isso é uma tese? Opinião. O que você acha? Opinião. Tem um maior jeitão de opinião, né? Para sabermos se é uma opinião ou se é uma tese, eu tenho que seguir adiante. Aí vem a minha dica para você. Quando você estiver fazendo sua redação, pense sempre que a introdução é o lugar para você responder a seguinte pergunta: o que eu penso sobre o tema que me foi dado? Então o tema é participação política, superada ou indispensável? Maravilha! Cara, você está lá no seu rascunho, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Cara, o que eu penso sobre isso? Aí você monta lá o que você pensa sobre isso. Então, a pergunta: Marcelo, o que você pensa sobre isso? Eu acho que todo político é corrupto. Qual é a sequência lógica? Por que você pensa isso? Aqui, ó.
Aí vem a argumentação. Marcelo, por que você pensa que todo político é corrupto? Ah, porque sim. Os caras são uns malandrões. Eles só querem, cara, eles querem ficar roubando a gente. O político é tudo safado, né? Os caras são desonestos. Os caras só querem enriquecer. Tudo safado, os caras não trabalham, os caras não estão nem aí. Então o que eu dei? Uma tese ou uma opinião? Cara, opinião. Baseado em achismo, baseado em crença, baseado em senso comum, baseado em elementos completamente vagos. Do jeito que eu fiz a minha opinião, inclusive, ela ficou horrorosa. Ela tem as 3 coisas que você deve de cara evitar. Eu acho, primeira pessoa, pessoal, acho, falta de certeza, a sua redação, ela precisa ser uma verdade. Você tem que ter certeza do que você está falando. Já achei que era luz faltando. Faltam 2 vezes antes. Cara, que isso. O ambiente está pesado. Precisamos, né, fazer um banho, fazer uma sessão de descarrego aqui para tirar, né, esses espíritos da escuridão. Eu acho que todo. Generalização. Tá bom. Eu vou mudar agora a minha opinião para uma tese. Qual é a diferença da opinião para a tese? O que você acha? Qual é a diferença? Deixa eu complicar a sua vida. Toda tese é uma opinião, mas nem toda opinião é uma tese. Qual é a diferença da tese para a opinião? Está no quadro aqui. Quase. Qual é a diferença da tese para a opinião? Tese é uma verdade comprovada. Comprovada através de quê? Pronto. Isso, velho. Como é que é teu nome? Leandro! Tudo bem, Leandro? Leandro matou a charada. A diferença entre tese e opinião é que a opinião precisa ser comprovada. Não, cara, eu acho porque eu acho. A opinião é minha. Não é? Opinião. Brasileiro é cheio de opinião. Né? Você já reparou? O brasileiro adora. Quando tem essas pesquisas assim na rua, que nem pergunta absurda, a galera fala mesmo. Né? Dia desse eu vi uma reportagem, a opinião era sobre uma coisa completamente absurda, assim. Absurda. E as pessoas, não, tá certo. Tá certo, o cara tem que fazer isso e tal, como é que pode, né? Brasileiro, cara, opinião é fogo. Né? Tese, então, é levar A tese, ela deve ser comprovada. A tese é aquela ideia que você tem argumentos para sustentá-la. Então vamos lá, mudei agora, hein? Vou te dar uma tese. Eu acho que todo político é corrupto. Aí você me pergunta. Vai, pergunta, por quê? Por quê? Porque o político, ele é um representante do povo. A partir do momento que ele se elege para um cargo político, ele se elegeu a partir de uma maioria obtida em uma eleição. Logo, se ele é corrupto, ele é representante de uma sociedade que também é corrupta. Opa! Alguma coisa já mudou. A forma como eu apresentei já transforma a minha opinião em quase uma tese. Qual é o problema da minha opinião? A minha opinião é uma tese horrorosa. Eu acho que todo político é corrupto. Então, vamos mudá-la? É isso que você tem que fazer lá. Cara, vou tirar o eu, vou tirar o acho e vou tirar o todo. Olha como seria uma boa introdução. Ao se observar o comportamento dos políticos brasileiros, percebe-se que, olha aí, olha o índice de indeterminação do sujeito. Eu não percebo nada, percebe-se. Quem está observando, percebe. Percebe-se que, vírgula, em sua maioria, tirei todo.
Ao se observar o comportamento dos políticos brasileiros, percebe-se que, em sua maioria, os seus atos são atos de corrupção e desonestidade. O que revela que a sociedade que os elegeu também é corrupta e desonesta. Ponto. Agora sim. Apresentei o tema, participação política, e apresentei a minha tese. Qual é a minha tese? É um ponto de vista a ser defendido. Qual é o meu ponto de vista? Que a maioria dos políticos é corrupto. Só que a minha tese é a seguinte: eles são corruptos porque nós somos corruptos. Aí você pode virar para mim e falar assim: Marcelo, eu discordo. Putz, que bom. Então faça a sua. É isso. Marcelo, o corretor, ele não vai ficar lá concordando e discordando de mim? Não. O corretor está nem aí com essa opinião. Ele quer saber se a sua opinião vai ser argumentada. Aí a gente tem que pensar o que é argumento. Presta atenção agora, porque o quente da sua redação, é isso aqui, ó. A argumentação. Olha o nome dela, ela é uma dissertação argumentativa. O quente da sua redação é a argumentação. Tá bom. Marcelo, então o que você pensa dos políticos é isso? Que a maioria dos políticos é corrupta porque nós somos corruptos? Beleza. Aí vem aqui, ó. Por que você pensa isso? Eu posso até mudar essa pergunta. Eu posso transformar essa pergunta em prova que o que você está falando é certo. Por que eu posso falar isso? Porque argumentar é convencer. Argumentar é provar o que você está falando. Argumentar, por exemplo, é a essência do trabalho de um advogado, por exemplo. Qual vai ser o seu trabalho? Provar que ou é inocente ou é culpado. Ou que está certo ou que está errado. Essa é a essência do advogado. A palavra argumento é muito interessante. Quem estava aqui no laboratório me ouviu falar sobre ela. Argumento vem do latim argumentum. O que significa argumentum? Dar brilho, tornar claro. A palavra argumento, ela por sua vez também é conectada a uma outra palavra em latim chamada arguere. Arguere é demonstrar. Cara, olha que interessante, a palavra argumento, ela significa dar brilho, tornar claro e demonstrar. O argumento, ele vai dar brilho para quem? Para a tese. Marcelo, explica melhor aí. Marcelo, deixa mais claro aí sua tese. Marcelo, demonstra que a sua tese está certa. Vocês estão entendendo? Então não esquece isso, anota aí, ó. Argumento vem de argumentum. Anota aí para você não esquecer. Cara, eu tenho que deixar claro na minha redação que o que eu estou falando é certo. Eu tenho que provar que o que eu estou falando é certo. Não esquece isso. Como curiosidade, esse prefixo arg, ele também vai para a palavra. Ó, me adiciona aí, hein? No Facebook, vai ver lá no reportagem. Sou famoso. Argento. Você sabe o que significa argento? Prato. Sabe quando você pega... Aqui não tem tabela periódica na parede. Sabe quando você pega a tabela periódica? Qual é? O que é isso aqui na tabela periódica? Prata. Prata. Cara, que massa! O seu argumento deve brilhar como a prata brilha. Cara, o seu argumento tem que ser aquela coisa que eu leio e falo assim: caraca, o bicho está certo. O bicho está certo. Deixa eu dar para vocês um exemplo de uma redação que há 7, 8 anos atrás ela foi uma redação que, cara, rodou o Brasil inteiro. Ela serviu de exemplo para vários cursos aí de redação. Não sei se vocês vão lembrar, mas há muitos anos atrás, há uns 7, 8 anos atrás, rolou uma epidemia de dengue no Brasil. Não sei quem é um pouco mais velho, já tem gente que há 7, 8 anos atrás era meio bebê assim ainda, né? Nós que somos mais novos, por exemplo, há 7, 8 anos atrás a gente estava tipo no ensino fundamental, né, velho? Eu estava tipo no fundamental, não lembro muito desse negócio da dengue, é porque eu pesquisei. Então, rolou uma epidemia de dengue no Brasil. O Brasil inteiro. Aí começaram essas campanhas doidas do Brasil. Se tem uma coisa que eu sou contra a campanha da dengue.
Eu sou completamente contra. Eu odeio essas campanhas de dengue do governo. Elas me colocam como se eu fosse culpado. Já repararam isso? Campanha da dengue reclamando do meu pneu lá com água, do meu vasinho de planta. Velho, Brasil é um deserto. Deixa eu botar água para minha planta. Não pode ficar água na planta, minha planta vai morrer. Como é que é seco aqui? Não, a culpa é sua. É você que está dando dengue, caixa d'água e tal. Aí a campanha é sempre assim, vamos acabar com a dengue. Vamos o cacete. Acaba em vocês. Eu estudei foi letras, eu não estudei biologia para ficar borrifando remedinho para saber que a água lá está dando dengue. Cara, aí começaram essas campanhas de dengue. Beleza. Aí a Estadual do Rio de Janeiro pediu, como tema de redação, dengue. Uma dissertação argumentativa. Tá bom, aí o cara escreveu a redação dele. Beleza. Sabe qual era a tese dele? A recente epidemia de dengue que assola o país é resultado do processo de urbanização, é o resultado do enorme processo de urbanização realizado no Brasil, que revela o fato essencial para a proliferação do mosquito da dengue. 2 pontos. A ausência de cobras. Bom. A tese do cara era a seguinte: tem dengue porque não tem cobra na cidade. Você olha assim para a redação do cara e fala: oi? Cobra na cidade. Tá bom. Isso é o que você pensa? Essa é a hora, bicho, que você vira para a redação. Eu converso com as redações. Eu sou altamente esquizofrênico quando eu converso redação. Eu fico a madrugada inteira olhando para. Putz, cara, e a gente corria a redação no computador. Você sabe o tanto que é feito para isso. Beleza. Essa é a hora, bicho, que eu viro para a redação e falo assim: velho, cobra? Por quê? Aí, essa é a hora que o cara tem que vir fazer o quê? Cadê o argumento? O cara tem que deixar claro isso que ele está falando. O cara foi genial. Ele fez um parágrafo falando assim: durante toda a história da humanidade, todos os processos de urbanização geraram problemas. E aí o cara começa a fazer a seguinte relação: a natureza, ela se autorregula. O homem, quando vai lá e faz o processo dele de urbanização, ele é que detona com a coisa. Cara, o primeiro parágrafo do cara foi esse: autorregulação da natureza, que a gente vem e detona. Vocês já estudaram isso em biologia, né? A gente vive no cerrado. O cerrado, ele se autorregula? Sim. Pergunta para um biólogo se é um problema pegar fogo no cerrado. Sabe o que ele vai te dizer? Não. O cerrado, ele próprio toca fogo em si mesmo. Vocês já estudaram isso? Já. O problema é quando o cara vai e toca fogo também. Então o problema não é o cerrado tocar fogo nele. O problema é quando o cara vai e fala: poxa, deixa eu queimar um lixinho aqui. Segundo parágrafo do cara. O cara sai dessa lógica da urbanização, que detona a autorregulação da natureza, e no segundo parágrafo ele começa a fazer o quê? A partir do momento que o ser humano opta por viver no meio urbano, ele realiza trocas que são nocivas para ele. Nunca me esqueci dessa redação. Ele troca grama por asfalto, ele troca árvore por prédio. E tira toda a capacidade de regulação, que está clara que é da natureza. Por que está clara? Porque ele falou isso no primeiro parágrafo. E assume essa responsabilidade que ele não tem. Aí vem o terceiro. Como consequência disso, deixamos de ter as cadeias alimentares, que mantêm o equilíbrio no meio ambiente. Então, se eu deixo de ter um animal como o sapo, que come o mosquito, eu deixo de ter um alimento para a cobra, que come o sapo. Aí você nessa hora se pergunta: por que o cara falou então que o problema é da cobra, se não é a cobra que come o mosquito, e sim o sapo? Aí o cara fala: se eu apenas tenho o sapo, eu deixo de ter a cadeia alimentar. Então eu preciso ter quem come mosquito, e quem come mosquito tem que virar alimento de alguém. Nessa hora, bicho, você chega na redação, você já fala assim: vou dar 10. Cara, vou dar 10. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Conclusão. O que tem que ser a conclusão de uma dissertação argumentativa? Você tem que dar uma proposta.
O Enem está esperando que você veja o tema como um problema e dê uma... O que está escrito aqui? Solução. A solução, ela recebe o nome na dissertação argumentativa de proposta de intervenção. Quem é você para o Enem? Você para o Enem é um cidadão. Você para o Enem não é o João, não é a Maria, não é o Anderson, não é a Ludmila, não é a Joana. Você para o Enem não tem nome. A gente não vê o seu nome na hora de corrigir a redação. Na hora que eu vou corrigir sua redação, você é para mim um cidadão. E quando cidadão, você tem que pensar numa solução para um problema social. Por isso que o Enem só cobra de você problemas sociais. Por isso que o Enem só te dá problemas da realidade, da atualidade. Por isso que o Enem não é a UNB. A UNB não. A UNB não está nem aí para a realidade. A UNB te dá, cara, temas filosóficos. O espelho de Narciso é um desafio para o Homo sapiens? Nessa hora, você já está sem gravidade na Lua. Né? O Enem não. O Enem quer que você pense em algo concreto, palpável, da realidade, para você dar uma solução. Beleza, volta para a redação da dengue. No final eu falei assim, cara, qual é a proposta do cara? A proposta do cara é assim: para resolvermos a epidemia da dengue é preciso que criemos nos centros urbanos micro-organismos naturais de autorregulamentação, ou seja, pequenos parques que tenham as cadeias alimentares, para que haja o sapo, a cobra, e aí assim o mosquito da dengue entraria numa cadeia e ele seria regulado até ser extinto. Velho, o cara foi um gênio. O cara propôs que numa cidade, ele ainda fala que num raio de 6 a 7 quilômetros. Então a cada 6, 7 quilômetros você cria um pequeno parque, meio ambiente, árvorezinha, graminha, sapinho, cobra, beleza, o mosquito vai e é comido. Eu te pergunto, aqui dentro fez sentido? Fez. Tá tudo redondinho? Tá. A tese do cara é boa? A tese do cara é um absurdo. Dá para fazer o que o cara tá mandando a gente fazer? Pô, claro que não. Como é que você vai sair metendo cobra, velho, no meio da cidade? Você é doido, a cobra vai sair lá do negócio e vai invadir minha casa. Eu tenho medo de cobra. Eu sou contra a cobra. Só que dentro da redação dele, encaixou. Então o que você tem que pensar é o seguinte: claro que para o Enem, você tem que dar uma solução que faça um pouco de sentido. Estou te dando só um exemplo que cabia dentro da redação lá da UEL. Então o que você tem que pensar? Que a sua solução, ela tem que seguir a lógica da sua introdução e do seu desenvolvimento, comprovando que você argumentou e relacionando-se com o ponto de vista. Eu vou te dar algumas estratégias, inclusive, para a argumentação. Então, vamos voltar para uma lógica do Enem. Tema do ano passado, né? A gente fez uma aula aqui, inclusive, discutindo muito ele, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Beleza. Aí, digamos que você fale sobre câmeras de segurança. A sua tese é a de que as câmeras de segurança, elas tiram, elas quebram o limite entre o que é público e o que é privado. Aí você começa a argumentar. Muita câmera para tudo quanto é lado, as pessoas não controlam o que elas estão filmando não, você não sabe o uso que vai ser feito das suas imagens, beleza. Qual é a sua solução? Então você tem que propor alguma coisa. Aí você vai propor que sejam proibidas as câmeras. Cara, o mundo que a gente vive hoje, dá para proibir essas coisas? Não. Igual no ano passado que uma menina falou assim, no final dela reclamando das redes sociais, e a proposta de intervenção dela era assim: é preciso proibir as redes sociais, porque os seres humanos não dão conta de mexer com isso. Mas então, vamos voltar para onde? Para a caverna, né? Vamos viver lá de caçar, nômade, plantar, caçar. Cara, não volta mais o mundo. É igual aquelas soluções assim: é preciso acabar de uma vez por todas com a pobreza. Joia. Joia, você tem a fórmula, cara? Para de fazer o Enem e me dá, porque vamos
Ficar ricos. Então não faz sentido. É preciso ter de uma vez por todas, definitivamente, educação de qualidade na escola pública. Não, cara, dê propostas que possam ser executadas. Beleza? Você tem que propor. Pô, você vai acabar de uma vez por todas com a pobreza? Não. Mas você pode propor pequenas ações comunitárias. Não é? Deixa eu te dar uma ideia que eu achei incrível. Porque aí, galera, eu posso te dar 1000 aulas de técnicas de redação. Mas na hora de escrever, quem que vai escrever? É você. Então você tem que ler jornal, você tem que ler revista, você tem que ler livro, você tem que pensar. Você tem que pensar o que os outros não pensam. Ó, fuja do senso comum. Anota isso daí, ó. Eu esqueci de colocar, acabei de colocar, ó. Anota no seu esqueminha aí, ó. Desculpa, não coloquei antes, mas estou colocando agora. Deixa eu te falar o que nossa coordenadora lá no Enem fala. Uma pessoa que escreve dentro do senso comum é uma pessoa comum. Uma pessoa comum merece uma nota comum. Uma pessoa que merece uma nota comum, ela não merece uma vaga na universidade. É isso que ela pensa, é isso que a gente é orientado a pensar. Se você escrever uma redação que está dentro do senso comum, eu vou tirar ponto de você. Você está falando que todo mundo fala, todo mundo diz que todo político é corrupto. Eu disse que o político é corrupto porque a sociedade é corrupta. Beleza, Marcelo, então desenvolve, arruma um argumento aí. Arruma. Vamos considerar aqui. Pensa. Pronto, pensa aí, olha aqui. Assim como o político, quando desvia uma verba de merenda de uma determinada escola, ele se beneficia e o cara da merenda também se beneficia, o cidadão, quando vai lá numa feira dos importados comprar um DVD pirata, ele também desvia dinheiro do produtor, do artista e das pessoas envolvidas, em benefício próprio e em benefício do pirateador lá. Assim como o político é corrupto ao desviar verbas, o cidadão é corrupto ao desviar também o dinheiro ao comprar produtos piratas. Beleza, o cidadão é corrupto? É. O político é corrupto? É igualzinho. O político quer enriquecer rápido, porque o político quer se diferenciar das pessoas normais. Assim como o político, ao enriquecer rapidamente, né, com suas ações na área de atuação ali, sua, seja como deputado distrital, federal, governador, sei lá o que for, ao fazer isso ele quer chegar à frente dos demais cidadãos. Uma pessoa que está no trânsito, por exemplo, e não quer ficar no engarrafamento e opta por pegar ilegalmente uma faixa de ônibus, ela também quer chegar à frente das outras pessoas, ela também é desonesta. Por que o político não pode querer enriquecer normalmente? Porque o cidadão ele não quer cumprir com as leis também normalmente. E eu poderia ficar te dando vários argumentos que comprovariam ações desonestas e corruptas das pessoas, ações desonestas e corruptas dos políticos. Concorda que eu estou dando sequência à minha tese? Minha tese não é essa da comparação entre o político e o cidadão? Beleza. Marcelo, qual é a sua proposta então? Aí eu chego nessa hora e para acabar com tudo eu falo assim, vamos acabar com o Congresso Nacional. Ano passado eu nenhuma assim. Vamos acabar com o Congresso Nacional, a sociedade ela não precisa de políticos. Velho, aí você está indo contra princípios básicos. Você não pode fazer isso. Você tem como acabar numa sociedade como a nossa com a Câmara dos Deputados? Pelo amor de Deus, não pode. Minha solução seria, portanto, somente uma sociedade que possui pessoas com valores éticos e morais pode eleger políticos com valores éticos e morais. Dessa forma, é fundamental que seja obrigatório o ensino desde a pré-escola de matérias como filosofia, ética e moral, para que criemos futuros cidadãos que possuam esses valores, para que só então eles possam eleger pessoas como eles. Ponto. Essa é a minha solução, cara. Minha solução é viável? É viável. Minha solução é para médio e longo prazo. Não dá para mudar as coisas assim, ó.
Então é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Marcelo, beleza, me dá umas estratégias aí então. Cara, as 5 melhores estratégias de argumentação são essas. Existem várias. Existem várias. Eu vou te dar as 5 melhores. E para o Enem, inclusive, você pode até fazer a setinha, ó. Para o Enem, essas 4 primeiras, então. A última é muito boa para você na UNB. É claro que passado o Enem, quando passar o Enem, eu vou dar um gás em literatura e texto. E aí, próximo da prova da UNB, eu vou voltar a falar mais de redação. Né? Vamos nos preocupar primeiro, porque no caso da UNB a coisa é muito mais difícil. A UNB é muito mais rígida, a UNB tem outro tipo de tema, aí a gente vai ter que trabalhar outras coisas. Né? No caso da preparação para a UNB, eu quero ver se eu faço um laboratório só aqui à noite com a gente. Né? Vou falar com o Alberto, ver se eu pego um dia dos 2 horários dele para chegar aqui uma noite, 7 da noite, ficar escrevendo com vocês, das 7 às 11. Né? Para a UNB a gente vai ter que trabalhar no outro nível. No Enem não. No Enem é um pouquinho mais tranquilo. Né? Eu vou ver até daqui a pouco se eu pego o data show com o menino ali para a gente abrir e eu te mostrar uns exemplos ali. Mas vamos lá. Estratégias de argumentação. Cara, qual é o melhor argumento? Qual é o melhor tipo de argumento para provar que o que você está falando é verdade? Um fato. Cara, imbatível. Se você me dá um fato relacionado à sua tese, eu vou discutir com um fato. Marcelo, o que é um fato? O fato é uma ação real. O fato é a verdade, é uma ação verdadeira, é algo de verdade. Por isso que a expressão baseada em fatos reais é uma expressão errada, é uma expressão redundante. O fato já é real. Nunca mais fale baseado em fatos reais. Se alguém falar, corrija, porque é feio, dói no ouvido. Baseado em fatos. Então vamos supor que o tema é saúde pública no Brasil. Maravilha, né? Saúde pública no Brasil é o quê? É ótima, né? Ótima. Passa no hospitalzinho agora você com uma dorzinha para você ver. Você contrai outra, né? Você contrai outra. Se eu fosse você, ao ir ao hospital público, eu iria saudável. Se você for doente, tá bom. Qual é a sua tese? A saúde pública no Brasil é ineficiente. Tá bom. Isso é o que você pensa? É. Agora vamos lá. Por que você pensa isso? Eu vou usar esse tema para ficar claro. Me veio ele agora na cabeça, saúde pública. Eu vou usar esse tema para te dar os 5 tipos de exemplos sobre ele. Pode ser? É bom para você até ficar mais... Então tá bom. Vamos pensar no fato sobre a saúde pública? Vamos pensar aí agora, galera, na hora que vamos pensar, aí é com você. Aí é com você. O que eu queria? Que esse quadradinho aqui, ó, todos vocês copiaram isso aqui? Eu queria muito que vocês tivessem isso. Você sabe por quê? A partir de hoje, toda vez que você for fazer uma redação na sua casa, abra o computador, entra no Google e pensa, cara, o meu tema é educação. Aí você digita no Google, educação. Aí digita educação jornal, educação notícias, educação reportagem e anota fatos. Cara, deixa eu ver agora exemplos. Deixa eu ver dados. Não, seu tema é esporte. Beleza. Faz essa pesquisa aqui, ó. Não, meu tema é saúde pública. Meu tema é a importância da arte. Seja lá qual for o seu tema, porque as pessoas chegam para mim e falam, Marcelo, eu não sei que exemplo que eu dou na redação, eu não sei que dado que eu uso. Eu não sei dado nenhum. Claro que você não sabe dado nenhum, você não pesquisa. Passe a pesquisar. Marcelo, mas lá na hora eu não vou pesquisar. Então é justamente por isso que você vai pesquisar antes, infeliz. Para você ter na hora. Cara, você quer coisas que você vai usar em qualquer redação? Pega dados sobre educação no Brasil. Quase tudo pode ser vinculado à educação. Pega dados no Brasil sobre bem-estar social. Pega dados no Brasil sobre... aspectos relativos à política, aspectos relativos à população.
E grava, né? De onde saíram os dados. Marcelo, eu posso... Tem gente que me pergunta isso. Marcelo, eu posso inventar um dado? Cara, eu tenho certeza que tipo 80% da população não aprova o negócio da Copa. Velho, não. Não inventa. Não inventa. Por quê? Porque o seu corretor, na hora que ele estiver corrigindo a sua redação, ele vai conferir todos os seus dados. Marcelo, eu tenho uma frase massa, velho, mas eu não sei se é do Abraham Lincoln ou não. Então não põe. Putz, Marcelo, mas é tão massa. É a única frase que eu sei, velho. Não põe. Você não sabe de quem é. Você coloca a frase, bota de que é de uma pessoa errada, você perde ponto. Beleza? Então, pesquise. Essa semana é uma ótima semana para você desligar celular, desligar computador e focar. Cara, vou assistir jornais, vou ler revistas. É uma ótima semana para isso. Liga o computador só para entrar ali, ó, site da Veja, site da Isto É, site da Super Interessante, site do Correio Brasiliense, site do Estado de São Paulo. Vamos pesquisar, galera. O tema que vai cair para você no Enem é algo que está acontecendo ao seu redor. Você sabe, por exemplo, qual é o conceito de sustentabilidade? Cara, há uma chance considerável do Enem trabalhar com você sustentabilidade. O Enem já trabalhou meio ambiente e Amazônia. O Enem pode trabalhar com você sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que se usa direto. E é um conceito que eu sempre ouço as pessoas falarem ele erradamente. As pessoas usam de forma errônea o conceito de sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um princípio de equilíbrio entre você e o meio ambiente, em que as ações executadas estabeleçam um padrão sustentável para ambos. Então, por exemplo, você me dizer que trabalhar com uma plantação é um exemplo de sustentabilidade, você está dando uma viajada. Você sabe quantos litros de água são necessários para 1 quilo de arroz? Você quer me dizer que isso é sustentável? Olha aí uma pesquisa excelente para você, cara. Google, sustentabilidade, conceito. Eu tenho certeza que se o Enem cobrar sustentabilidade, ele vai vincular sustentabilidade a desenvolvimento econômico. Como é que você consegue ser sustentável com o meio e ainda assim ganhar dinheiro? Olha aí. Então vá pesquisar, cara, sobre agronegócio. Vá pesquisar sobre os oceanos. Tem muita gente hoje com a certeza de que a saída para a população em termos de alimentação é o mar. Porque terra já era, vai acabar. Ah, putz, é mesmo, né, cara? Eu vou pesquisar essas coisas. Você sabe qual é o conceito de cidadania? Putz, pelo amor de Deus, qualquer tema do Enem, você pode usar cidadania. Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer uma listinha aí, ó. Anota, você não está anotando, cara, essas dicas que eu estou te dando. O que eu posso usar em qualquer... Fica todo mundo me perguntando, Marcelo, você sabe qual é o tema? Você sabe qual é o tema? Que se dane o tema. Que se dane. Você tem que estar preparado para falar sobre qualquer coisa. O que você pode usar em qualquer redação? Anota aí, cara, cidadania. Saber o que é cidadania. Marcelo, se vier esporte, ali é cidadania. Se vier saúde pública, ali é cidadania. Se vier política, cidadania. Se vier cidadania, cidadania. Fala. Tem possibilidade deles cobrar tema nacional? Não, impossível. A crise no Oriente Médio e tal, não vão cobrar. Crise no Oriente Médio, a crise na Europa, né? Países europeus quebrando, relaxa. Não pode. O Enem já divulgou no guia do participante que o problema da redação ele é um problema social brasileiro. Ele pode ser político, ele pode ser cultural, ele pode ser econômico. Cidadania. Cara, pegue fatos de cidadania, pegue exemplos, pegue dados, pega frases das pessoas sobre... Anota outro conceito aí, ó. Anota outro conceito que você pode usar em qualquer redação. Cara, cola em mim, hein? Bem-estar social.
O Enem quer que você dê soluções para o bem-estar social. A gente vai conversar depois da prova do Enem. Se você seguir minhas dicas, você vai me agradecer. Você vai falar, caraca, Marcelo, eu consegui usar certinho cidadania, bem-estar social. Anota essas coisas, vamos usar isso daí, ó. Você quer uma dica boa de leitura ali em termos de leis? De repente você não conhece leis. Cara, que artigo da Constituição é interessantíssimo você dar uma lidinha de leve. Artigo 5º, o que trata dos direitos fundamentais. Dá uma olhada no artigo 5º. Aí você associa, embora a legislação garanta no artigo 5º, as pessoas têm direito a tal coisa, não é o que acontece na realidade, aí você vem com um fato, ou você espertamente aí. E é óbvio, né, meus anjinhos, os temas quentes, sustentabilidade, educação, esporte, esse é o último ano de ausência do acordo ortográfico. Quem sabe o Enem não cobra escrito, o Enem já cobrou leitura, hein? Dá uma pesquisadinha no acordo ortográfico, dá uma pesquisadinha nos princípios de escrito. Então, esses temas são temas que você tem que dominar. Você tem que dominar. Beleza? Aí vamos voltar aqui aos exemplos. Ó, volta pra cá. E à medida que eu for dando aqui, eu vou te dando mais assuntos para você saber. Outro aí, ó. Anota outro. Vai cair esse negócio com a pressão na televisão, tá? Então, o problema do Código Florestal, para mim, tem dois problemas no meio ambiente. Por isso que eu acho que o Enem pode ir para a sustentabilidade. Primeiro, a Rio+20 deu em alguma coisa? Não. Cara, a Rio+20 não deu em nada. Segundo, a prova do Enem já está pronta, ela já está rodada. O Código Florestal já está resolvido? Então acho pouco provável eles te cobrarem uma coisa que ainda não está resolvida. Agora, discutir sobre sustentabilidade tem a ver com o Código Florestal? Tem. Discutir sobre sustentabilidade tem a ver com a Rio+20? Então vamos no conceito de sustentabilidade. Beleza? Vamos nesse conceito aí. Vamos nos conceitos de cidadania, sustentabilidade, bem-estar social. Meu amigo, cidadania e bem-estar social, desde que o Enem é Enem, você pode usar isso em redação. Tá bom. Então, qual é a nossa tese sobre a saúde pública? Que a saúde pública é o quê? Ineficiente. Aí você me dá um fato. Boa parte da população brasileira que tem uma renda acima da média possui planos de saúde. Assim como há muitos hospitais particulares Brasil afora, sobretudo nas capitais. Isso é um fato? É? Ou não é? Existe plano de saúde? Existe. As pessoas têm plano de saúde? Se tem condição. Existe hospital particular? Existe. Aí você usa esse fato para sustentar a sua tese. Uma sociedade como a brasileira, que possui uma quantidade considerável de hospitais particulares e uma boa parcela de seus cidadãos com planos de saúde, é uma sociedade que revela uma falta de capacidade de atender a todos em termos de saúde pública. Cara, isso é um fato. Se a nossa saúde pública fosse boa, todo mês tenho descontado de tudo quanto é lugar que eu dou aula, um negócio chamado INSS. Eu acho um absurdo, porque eu não uso hospital público. Eu não uso, eu me recuso. Eu não uso. Eu me recuso. Tem 19 anos que eu sou cliente desses caras aí da Sul América. Há 19 anos. Os caras já me dão descontos em cima de descontos. Só que se eu for fazer a conta do tanto que eu já gastei nesses 19 anos de INSS, e não uso, alguém está usando. Eu devo estar pagando. Porque você já parou para pensar? Aí, eu vou chegar aqui, ó.
quando você para pensar nas coisas, você começa a desenvolver raciocínios lógicos. Cara, não é que a saúde pública no Brasil é ineficiente. Ela é muito ineficiente. Porque ela não só não dá conta de atender todo mundo, como a pessoa que vai para um hospital particular, ela está abrindo uma vaga no hospital público. Pensa um pouco. A saúde não tem que ser para todo mundo? Tem. Só que eu não vou para o hospital público. Você também não vai. Então abriu a minha vaga? Abriu, eu não estou lá. Marcelo, mas quem disse que você tem vaga? Eu te provo no meu contra-cheque que eu tenho uma vaga lá. Eu pago por ela. Caraca, Marcelo, eu também. Eita, eu também. Olha você raciocinando. Então não só é ineficiente, como tem gente que ganha em cima da vaga de quem paga e não usa. Isso é um raciocínio lógico. Mas vamos voltar para os fatos. De repente você tem um fato que é um exemplo. Caraca, Marcelo, é mesmo, né? Na hora que eu uso um exemplo, eu provo o que eu estou falando. Massa! Quantos tipos de exemplo existem? 2. Tem o exemplo real e o exemplo que você inventa. Marcelo, eu posso inventar um exemplo? Claro. Quem disse que não pode? Você pode inventar um exemplo. Marcelo, dá um exemplo de um exemplo aí real. Dou. Em recente reportagem publicada no jornal Correio Brasiliense, o Hospital de Samambaia registrou um alto índice de mortes de bebês por falta de equipamentos em sua unidade pré-natal. Como é que você sabe disso? Você assiste jornal? É claro que você sabe dessas coisas. Marcelo, eu posso só dizer que passou no DFTV? Pode. Marcelo, eu posso dizer que passou numa rede de TV? Pode. Marcelo, eu posso dizer que saiu num jornal local? Pode. Para o Enem? Pode. Para o UNB não. Para o UNB você tem que dizer exatamente quem foi, onde, quando e como. Mas no Enem não. Rapaz, o Enem é tão generoso que às vezes até quando você deixa solto o negócio, eles aceitam. Tem uma redação nota 1000 aí desse ano, que está no guia do participante, que a menina dá um exemplo lá, assim como acontece na Venezuela do Hugo Chávez. Pô, acontece o que lá? Ninguém sabe do que ela está falando. Ganhou 1000. Ganhou 1000. Então me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Um país como a Noruega dificilmente teria esse tipo de situação, pois possui um serviço de saúde pública tão eficaz que lá não existe nem hospital particular e nem plano de saúde. Carol, você estabelecendo conexões, exemplos aí de lugares. Marcelo, como é que eu vou saber dessas coisas? Putz, você tem computador em casa, internet? Começa. Deixa eu pesquisar o que os países no mundo fazem em termos de educação. Aí começa a anotar, gente. Aí todo dia você olha aquela sua folhinha. Cara, se for educação, é isso. Mas se for um tema que eu posso usar educação. Educação é um assunto que você pode ligar a outros temas. Putz. Você concorda comigo que se o tema for política, você pode falar de educação? E se for meio ambiente? E se for saúde pública? E se for esporte? E se for escrita? E se for voluntariado? Uma das minhas apostas esse ano é voluntariado. Então, gente, começa a ser esperto. Começa a ser malandro. Caraca, o Marcelo tem toda a razão. Tem assuntos, cara, que eu posso juntar todos. Já anotou aí educação? Vamos começar a pesquisar. Digita no Google, educação reportagens. Digita no Google, educação frases. Digita no Google, educação declarações. Digita no Google, educação países no mundo. Digita no Google, educação ranking, dados. Você sabe qual é o melhor país do mundo em termos de educação? É a Finlândia. Você sabe um dado interessante na Finlândia? Um professor na Finlândia é um profissional que ganha mais no país. Ninguém ganha mais do que um professor na Finlândia. Aqui no Brasil todo mundo quer fazer concurso público, né? E na Finlândia? Todo mundo quer ser professor. Na Finlândia, quando o cara tem mestrado e doutorado, ele não dá aula em faculdade, ele dá aula na pré-escola. E quando o cara acabou de sair da faculdade, ele dá aula no ensino médio. Então, o que sabe mais, ele ensina quem? A criança. Por quê? Porque não é na infância que você aprende os valores?
situação que a Finlândia, país do qual o professor tem uma... Ah, cara, olha que massa, esse cara trouxe um exemplo da Finlândia para... Olha como é que sua redação ganha em qualidade. Olha como é que sua redação ganha em qualidade. Que assuntos que a gente já anotou aí? Fala para mim. Cidadania, sustentabilidade, bem-estar social, o artigo 5º da Constituição. Tem gente que não anotou o artigo 5º aí, ó. Artigo 5º da Constituição, o que mais? Educação. Desenvolvimento econômico. Olha aí, ó, desenvolvimento econômico. Cara, fundamental você saber lidar com o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico ligado à sustentabilidade? Você prestou atenção que nessa semana a Dilma, no Salão do Automóvel, ó você, Dilma, Salão do Automóvel, o que a Dilma fez? Declarou o imposto que foi prorrogado até dezembro. O IPI foi prorrogado para os carros aí. Você já parou para pensar que um dos temas da redação pode ser trânsito? O Enem nunca cobrou trânsito. Trânsito é um problema social hoje no Brasil? É. O que o governo está fazendo? Aumentando esse problema, porque ele está facilitando a compra de carro. Você já parou para pensar que isso é um excelente raciocínio lógico, que nós estamos na contramão? Em termos de desenvolvimento econômico, a gente consegue índices bons, as pessoas estão consumindo carros. Isso vai ter um custo? Vai. Qual é o custo? Engarrafamento. Aí atrapalha o bem-estar social. Ah, estou gostando de ver. Vocês estão vendo que qualquer tema que pintar, a gente joga nos nossos assuntos? Se você for um aluninho que segue as minhas dicas, você vai descobrir até subtemas. Você quer que eu te dê um exemplo de subtema? Hoje eu estava ouvindo isso na Band News. Cara, eu achei tão massa que eu parei o carro no acostamento, peguei meu celular e falei, caraca, eu tenho que pesquisar esse conceito. O cara estava dando a entrevista lá, falando dessa história da Dilma, e aí um especialista em trânsito falou assim, a Dilma está indo na contramão do conceito moderno hoje de mobilidade urbana. Conceito que a Holanda, por exemplo, é um dos países mais avançados do mundo. E o cara seguiu. Eu falei, caraca, mobilidade urbana, velho, que massa usar isso na redação. Parei, vamos lá. O que é mobilidade urbana? Você não tem o direito de ir e vir? Você tem? Tem. Você consegue exercê-lo tranquilamente? Não. Por quê? Porque está cheio de carro por aí, não tem ônibus direito, o metrô não passa onde você quer ir. A Dilma tinha que estar reduzindo o IPI de carro, ou a Dilma tinha que estar reduzindo o IPI de todos os produtos que estão vinculados a metrô, por exemplo? Os veículos do metrô. Possibilitar que você compre um carro, melhora o seu bem-estar social, melhora, mas o bem-estar da coletividade. E o conceito de mobilidade urbana, que lá na Holanda as pessoas que deixam o carro em casa recebem um incentivo do governo. Você sabia que na Holanda, se você não anda de carro e prova que você não está andando de carro, na sua declaração de imposto de renda você ganha desconto? Putz, o que o cara vai pensar? Pô, eu vou de bicicleta, além de economizar, eu estou contribuindo para o bem-estar social. Em termos de cidadania, eu estou pensando na minha sociedade e continuo exercendo com qualidade de vida o meu conceito de mobilidade urbana. Caraca, velho! Na hora que você escreveu uma redação enfiando esse monte de conceito, o seu avaliador vai falar, esse aqui é bom, deve ser aluno do Marcelo. Vai falar, velho, dá uma moral pra mim, né, gente? Dá uma moral pra mim. Putz, olha que massa, ele domina os conceitos. Então, a partir de hoje, você vai começar a pesquisar isso. Marcelo, mas vamos lá, você não me deu um exemplo aqui de exemplo hipotético. Dou. Imagine um cidadão que de uma hora para outra perca o seu emprego. Ele estará numa situação na qual não poderá pagar o seu plano de saúde. Nesse caso, esse cidadão
passaria a contar com um serviço público de saúde ineficaz e entenderia que, caso ele dependa do governo, ele não terá sucesso na sua solução lá do seu problema. O final ficou terrível, mas eu estou de improviso aqui. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Eu inventei um cara que ficou assim, esse cara existe? Esse cara que eu inventei existe? Existe? Não, eu falei, imagine um cidadão. Esse cara existe? Não. Mas ele poderia existir? Putz, poderia. Posso fazer isso, Marcelo? Claro. Imagine um cidadão que gostaria de ir para o seu trabalho deixando o carro na garagem. No Brasil, para que ele faça isso, ele precisará pegar no mínimo 2 conduções. Muito provavelmente o metrô não vai até onde ele... Eu vou falar por mim. Eu moro em Águas Claras. Nossa, galera, eu dou aula não em 9 instituições, mas a minha semana, no dia que eu fizer a minha tabela de horários aqui, você não vai acreditar, você vai falar mentira. Eu tenho que ir de segunda a sábado a 11 lugares diferentes durante a semana. Esses 11 lugares diferentes são 4 instituições de ensino nas quais eu dou aula. Eu canso de carro. Eu juro para vocês, eu canso de carro. A cada 5 dias eu tenho que encher meu tanque. Eu encho meu tanque de 6 a 7 vezes. Eu sou sócio já de posto de gasolina. O meu cartão de crédito é do posto BR, para vocês terem uma ideia. Então eu sou sócio desse, eu não aguento andar tanto de carro. Você já viu o trânsito? Eu moro em Águas Claras, eu pego uma pista chamada EPTG. Várias vezes. Às vezes eu tenho que pegar uma outra pista chamada estrutural. Quando eu posso ir de metrô, eu vou. Desses 11 lugares que eu vou durante a semana, só em 2 eu consigo deixar o carro na garagem. Só em 2. Todos os outros eu vou ter que pegar ou 2 conduções, ou uma condução que eu tenho que caminhar até IPTG, porque lá da perto da minha casa não passa o ônibus. Cara, eu não vou. Agora, quando eu tenho que ir para o alugue lá no centro de Taguatinga, por exemplo, massa, do lado da minha casa tem uma estação de metrô, eu desço na Praça do Relógio, caminho 5 minutinhos, faço uma caminhadinha, mobilidade urbana, pá, eu chego. Agora, imagina eu sair da minha casa hoje de Águas Claras para vir dar essa aula aqui à noite. Você que anda de ônibus, você sabe a complicação que é. Não dá. Não dá. Então, você pode inventar um cara que tem dificuldade. Imagine uma pessoa e tal, considerando que uma... Pronto! Terceiro exemplo bom. Dados. Cara, se você me der um dado, uma estatística, um número, uma porcentagem, deixa eu falar para você. A chefe lá de redação do SESC, ela fala uma coisa muito legal. Ela fala assim, redação boa é aquela que encurrala o corretor. Você sabe o que é encurralar o corretor? Eu leio a sua tese. Aí eu leio a sua tese e penso assim, cara, esse cara acha que o Brasil não está preparado para receber um evento como a Copa? Pô, eu acho. Por que ele acha que não dá para a gente receber um evento como a Copa? Aí o cara te dá um fato, um exemplo e um dado. O fato existe? Sim. O exemplo existe? Existe. Se ele não existe, ele pode muito bem existir. Tu também não vai dar exemplo louco. Não vai inventar exemplo doido. Inventa exemplo que tem a ver. O dado existe? Existe. O que eu vou fazer diante de um dado, de um exemplo, de um fato? Nada. Eu estou encurralado. Então se você me dá todos esses elementos, o que eu penso? Caraca, bicho, o que esse cara está falando é verdade. Ele está deixando claro o argumento dele. Segundo o IBGE, 20% dos hospitais públicos do Brasil não possuem unidade de tratamento intensivo, seja por falta de profissionais